Bem, hoje nós vamos iniciar um bloco de conteúdo relacionado à modelagem molecular. Finalmente nós chegamos nesse tópico tão esperado e aí nós vamos dividir, obviamente, em pelo menos 4 partes esse conteúdo, onde a gente vai falar hoje a parte mais introdutória, alguns programas de visualização que muitos a gente até já trabalhou na disciplina, e nas próximas aulas nós iremos abordar a dinâmica molecular, a homologia comparativa, a modelagem de proteínas por homologia, e a última parte será o docking molecular. Bem, então alguns conceitos importantes de planejamento de fármacos, que nós falamos no último tópico sobre relação estrutura-atividade, que é sem dúvida muito importante para a gente desenvolver uma molécula, desenvolver um protótipo. Só que muitas vezes, se a gente for ter a abordagem mais tradicional dos estudos de relação e estruturatividade, é realmente um estudo dispendioso. Por quê? Porque você tem que sintetizar diversos análogos e testar a atividade biológica. Claro que agora o QSAR ele avançou um pouco, a gente consegue gerar moléculas, fazer uma triagem através principalmente das equações que a gente consegue de QSAR. Mas, enfim, a gente tem aí uma complementariedade entre o QSAR com a modelagem molecular. Então, normalmente a gente não trabalha sozinho nessas técnicas. E, obviamente, a gente tem aí um banco de dados de muitas informações, de moléculas, programas computacionais, diversas ferramentas que cada dia auxiliam no planejamento de novas moléculas. Bem, e aí a gente entra no ramo da quimioinformática, Quando a gente estava falando de QSAR, a gente já estava falando de um ramo da quimioinformática, que são os estudos de relação e estruturatividade. Então, é a ciência interdisciplinar que vai utilizar os recursos das ciências da computação aplicados a problemas da química, principalmente. Então, a gente consegue fazer as representações, as visualizações e manipulação desses dados, das estruturas que a gente já vem trabalhando, organização das bases de dados, que é muito importante, a gente utiliza demais essas bases de dados para a busca de informações, e os estudos, obviamente, de relação e estruturatividade qualitativa e quantitativa, os estudos de QSAR. Então, a elucidação estrutural das proteínas, principalmente do ponto de vista tridimensional, ela é muito importante para a gente planejar um fármaco, seja esse alvo for um patógeno, ou se for um alvo dentro do nosso organismo. Então, cada vez mais a gente tem técnicas que nos permitem conhecer esses alvos moleculares, e isso nos auxilia, obviamente, a desenhar esses fármacos de uma maneira mais racional. E aí a gente entra no campo da bioinformática, que a medicina moderna, ela cada vez mais requer análise de grande quantidade de dados. Então, cada dia a gente tem um grande volume de dados que são gerados diariamente, dados genômicos, moleculares, celulares, informações clínicas, e a gente não dá conta de processar isso manualmente. Então, obviamente que o uso dos computadores, eles tem sido de maneira fundamental para a gente conseguir processar e trabalhar essa quantidade de dados que são geradas e que a gente não dá conta de fazer uma análise, uma triagem. Então, hoje o campo da bioinformática, ele é bastante amplo, ele vem assim auxiliando de maneira fundamental, para a gente conseguir processar e triar esses dados. Então, é um campo que engloba dados biológicos e utilização de métodos computacionais. Então, a gente vai ver que a bioinformática é um boom, é uma área muito extensa que trabalha em diversas abordagens. Então, obviamente, a gente, dentro da bioinformática, a gente tem a elucidação tridimensional das proteínas humanas ou dos patógenos, que vão interagir ali com os fármacos, que é o nosso alvo. Obviamente que a bioinformática ela é aplicada não só na área de saúde, mas em outras áreas também, mas a gente vai focar principalmente na área de fármacos. E aí a gente vem, obviamente, dentro desse campo, a modelagem molecular ela está dentro desse campo, bastante vasto, onde a gente tem aqui a descoberta de novos fármacos, e obviamente a gente requer primeiro identificar alvos macromoleculares relevantes para aquela patologia e elucidar essas estruturas tridimensionais. Então, uma vez que a gente conhece bem esse alvo, essa estrutura tridimensional, que na maioria das vezes é uma proteína,
a gente consegue fazer um planejamento mais direcionado, né, de fármacos mais seletivos e mais ativos. Então, a UPAC, né, ela conceitua a modelagem molecular como uma investigação de estruturas e propriedades moleculares pelo uso da química computacional e técnicas de visualização gráfica, visando fornecer uma representação tridimensional dessas estruturas sob um conjunto de circunstâncias, né? Então, hoje os computadores, né, a gente não consegue mais desenvolver fármacos sem uso dessas ferramentas, né? Fazer esse design a partir do alvo molecular. E aí a gente já tem aí contato com algumas dessas ferramentas, né, desses programas, desde a gente visualizar, né, tridimensionalmente tanto os fármacos quanto os alvos, né, fazer uma análise conformacional desses fármacos, né, procurar qual seria a mais provável conformação dessa estrutura, né, analisar o tamanho e o formato da unidade farmacofórica, ou seja, qual é o sítio ativo ali né, do alvo molecular, onde é que o fármaco vai interagir, como é essa estrutura, né, e a importância da natureza do grau de substituições, ou seja, eu preciso ter uma complementariedade. Minha molécula, ela precisa fazer todas aquelas interações que nós vimos, né, presentes no reconhecimento molecular, as ligações de hidrogênio, de Van der Waals, né, enfim, né, para você ter ali o encaixe, uma afinidade da sua molécula com o alvo. E aí, obviamente, a gente consegue, né, com esses programas, observar a questão estereoquímica, né, e a sua relação com a atividade biológica. A gente já tratou bastante da questão da estereoquímica na disciplina. E a gente tenta, obviamente, né, predizer o mecanismo molecular envolvido na ação dos fármacos, onde ele exatamente se liga e como acontece aquele mecanismo de ação. Então, a gente tem diversos programas aí utilizados para representar estruturas, né, dos fármacos 2D e 3D, então o EasyDraw, o ACD Labs, que a gente já trabalhou bastante, né, tanto o bi como o tridimensional, ChemWindow, MarvSketch, o ChemDraw Ultra, que pode prever até a questão dos espectros de ressonância, o Kim 3D, né, então só dando uma revisada, né, a gente, basicamente esses programas vai ter algumas diferenças, mas o mecanismo é basicamente o mesmo, de você desenhar essas estruturas, né, então aqui a gente tem, né, um print do EasyDraw, né, da interface dele, que é muito parecida com os outros programas. O ACD Labs, que é o que a gente vem utilizando na disciplina por ser um programa free, então a gente tem aqui diversas ferramentas que nós tivemos, né, bastante oportunidade de explorar, né, de calcular alguns parâmetros, né, físico-químicos, né, então aqui, né, projeção de nível, a gente consegue fazer muita coisa com esses programas que a gente já vem utilizando. Né, a gente pode também desenhar uma molécula, vir aqui e gerar a estrutura 3D no 3D Viewer, né, e aí a gente tem essas diversas maneiras de visualização, né, em diversos formatos, né, de bolas sticks e assim sucessivamente. Né. O MarvSketch a gente também utiliza ele para visualização, mas ele também calcula outras propriedades, a gente vai ver que ele vai ser útil para a gente mais na frente na disciplina, principalmente na parte de dinâmica molecular. Tá? E aqui são as mais diversas maneiras da gente representar as moléculas. Né? Então, só para a gente ter uma ideia desses programas que a gente já vem trabalhando. Né? Então, essas ferramentas, né, permitem essa visualização tridimensional, que para a gente é bastante importante. Por quê? Porque a gente sabe que o fármaco ele não vai interagir com o seu alvo molecular no plano. Ele é uma estrutura tridimensional. Então, a gente tem que saber que essa interação ela é no espaço. Né? Então, se ela é no espaço, não adianta a gente só estudar o fármaco do ponto de vista 2D, porque a gente não vai conseguir enxergar alguns tipos de interações. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas moléculas, né? A gente percebe que as moléculas, né, elas têm, né, obviamente, pode adotar diversas conformações, o giro das ligações. Então, essas ligações simples, que permite o giro, imagine quais o número de conformações, de ângulos possíveis, de todas essas, né, dessas moléculas. Então, ela pode encaixar no alvo molecular em diversas posições. Né? Então, aqui, né, a gente tem uma quantidade infinita, né, de possibilidades. Então, quanto mais flexível uma molécula como essa, é uma molécula extremamente flexível. Olha só, ela tem, né, muitas ligações simples que permite o giro. Então, o fármaco ele pode encaixar assim, ele pode encaixar assim, assim. Então, a gente vai ver lá na dinâmica molecular o que a gente busca, o que a gente procura prever, pelo menos a maneira, qual seria a conformação mais estável, né, dessa molécula, que
talvez seja a conformação na qual ela adote essa posição para encaixar com o alvo molecular, com receptor, enzima, seja lá qual for o alvo. Já quando a gente pega uma molécula um pouco mais rígida, né, aqui a gente não tem tantas possibilidades de conformação, né? Então, quando você tem uma molécula ciclizada, como a gente está vendo aqui, essa molécula é da talidomida. Então, basicamente eu só tenho giro entre essas duas ligações, entre esses dois anéis, né? Então, aqui a gente tem 360 graus possíveis de ângulo, né, entre esses dois anéis, né? E o resto é uma estrutura mais rígida, então aqui não me dá tantas possibilidades de diferentes conformações. Já uma molécula dessa é uma molécula extremamente flexível, então eu posso ter N conformações possíveis. Então, a gente pensando, né, que é uma questão tridimensional, que a interação com a molécula não é um plano, ela tem um arranjo tridimensional, a gente quer saber, né, dentro da modelagem principalmente, qual é a pose, né, qual é a posição exata que o meu fármaco, que é o nosso caso, né, que é desenvolvimento de medicamento, interage com o alvo molecular. Será que é com essa conformação? Será que esse grupo está para baixo do plano? Será que esses dois grupos estão no mesmo plano, em planos opostos, no mesmo plano? Né? Então, aqui você tem N possibilidades. Quanto mais flexível a molécula, quanto mais complexa a molécula, mais difícil, mais cálculo computacional a gente vai ter que ter para tentar chegar, né, na posição mais provável de interação, né? Já uma molécula mais rígida como essa, a gente só tem praticamente um giro livre. Então, com o giro livre, né, a gente não tem tantas possibilidades de encaixe dessa molécula no receptor, tá? Então, a gente, né, precisa realmente dessa visualização 3D para estudar essa molécula, para estudar essa interação, que é um dos principais objetivos da modelagem molecular. Então, esses programas, né, vai gerar para a gente essas estruturas 3D em diversos formatos, né? Então, aqui a gente tem algumas representações do sulfametoxazol, que a gente tem N visualizações, tá? Também o cálculo da distância interatômica. Então, nós já tínhamos falado do exemplo, né, do transdietilbestrol e do cisdietilbestrol, que basicamente a gente tem aqui, né, o hormônio feminino, o estradiol, e essas duas hidroxilas aqui, né, nessa posição, essa distância, né, basicamente aqui a gente tem uma distância, né, na molécula endógena de 8,6 angstrom. Quando a gente vai para o transdietilbestrol, ele fica com o valor mais próximo, 9,3. Mas o cis, né, essas hidroxilas estão espacialmente muito próximas. Né? Então, ela não tem uma distância suficiente para interagir com o receptor hormonal. Tá? Então, nesses programas a gente consegue calcular, a gente clica e consegue calcular as distâncias, né, entre esses grupos. Né? Então, aqui, do ponto de vista tridimensional, a gente consegue ver, depender do ângulo, né, da conformação, esses grupos podem estar mais próximos espacialmente ou eles podem estar mais distantes espacialmente. Então, por isso que é fundamental a gente agora ter essa abordagem, conhecer mesmo essa estrutura, tá? E isso, obviamente, no alvo molecular vai fazer toda a diferença. Nós temos também diversos programas, né, para visualização de alvos, né, de proteínas, basicamente, né? Então, nós vamos trabalhar com quimera. Aqui eu mostrei para vocês, né, que estou mostrando para vocês o receptor GABA, né? Aqui a gente pega o código PDB dele, que é o 4COF, e a gente vê ali bonitinho o receptor GABA sendo visualizado no quimera, né? A gente vai trabalhar com todos esses programas. O Discovery, também, que é ótimo, que tem muitos recursos, né? O Discovery também é um programa que a gente consegue visualizar esses alvos. Então, aqui é a mesma, é o mesmo receptor GABA, só que agora a gente está visualizando ele no Discovery. Paimol também muito utilizado, o pessoal da bioinformática adora o Paimol, tá? Eu particularmente não sou ainda muito íntima, né, desse programa, mas enfim, ele também tem diversos recursos. Aqui o Paimol é muito utilizado pelo pessoal da bioinformática. Então aqui é o mesmo receptor GABA, só que, né, em outro programa que a gente pode visualizar. Tá? E aqui no ViewLittle, que é que eu gosto também, aqui é o mesmo receptor GABA, né, em outro formato, mas também o mesmo receptor, o 4COF, que a gente pega esse código aonde? Lá no PDB, que a gente já conhece bastante o site do PDB. E aí, obviamente, onde a gente vai buscar esses alvos? Basicamente no PDB, né? Então aqui a gente pegou aqui do receptor GABA, né, que tem esse código 4COF. E aí
a gente, né, tem aqui algumas informações, né, o método que ele foi obtido por difração de raio-x, a resolução 2,97 Angstrom. Normalmente eles falam que essa resolução, ela idealmente abaixo de 3, abaixo de 2,5 Angstrom, para a gente confiar um pouco, né, nessa estrutura. Então a gente tem essas informações, né, a classificação, o organismo, né, que no caso humano, né, que ela foi encontrada, e aqui a gente consegue ter a visualização 3D, né, do receptor. E a gente também tem o PDB-SUM, né, que também a gente consegue ter mais informações. Então a gente pega aquele código ali, né, o 4COF, entra, né, no PDB-SUM e vai, né, a gente vai observar aqui onde está o ligante dele, tá? Então o ligante dele é benzamida, tá? Esse bem aqui é o ligante do GABA, né, do receptor GABA. E aí a gente, né, consegue ver aqui a interação. Se a gente for no ligprot, a gente consegue ver quais são os aminoácidos do receptor GABA que interagem com o ligante, tá? Que é onde a gente imagina que o fármaco vai se ligar. Então a gente tem aqui essa tirosina na posição 157 da cadeia A, né? A tirosina na posição 97 também da cadeia A. Então, né, está basicamente aqui interagindo com a cadeia A, serina 156, a glutamina, e a gente vai ver que tipo de interação, ó, é ligação de hidrogênio, é ligação iônica, é hidrofóbica, é interação de Van der Waals, empilhamento pi. Então a gente, né, consegue visualizar isso com mais detalhes no PDB-SUM, tá? Então, isso é o que a gente quer na modelagem, né? A gente quer saber exatamente onde é que nosso fármaco está se ligando, né? Então esses programas de modelagem permitem essa visualização, né, como a gente está vendo aqui, né, um desenho esquemático do receptor adrenérgico interagindo com a epinefrina. Então a gente vê aqui essas duas serinas, uma serina na posição 207, outra na posição 209, realizando o que? Ligação de hidrogênio, tá? Já a fenilalanina na posição 290, fazendo, né, uma interação pi ali entre os anéis aromáticos. A gente já viu esse tipo de interação. Tá? E o aspartato na posição 113 fazendo interação iônica, né? Então aqui você também vai ter carga, você vai ter ligação de hidrogênio, você vai ter empilhamentos pi, né? Enfim, diversos tipos de interações. Então a gente procura investigar esses tipos de interações e, se for o caso, né, fazer modificações na estrutura para otimizar esses sítios, né? Para a gente otimizar essa afinidade do nosso fármaco pelo nosso alvo molecular e como ele vai se encaixar, né? Não é só você ter essas estruturas, mas elas precisam estar numa posição correta, numa conformação adequada para que você desenvolva, né? Para que ela interaja e desenvolva um mecanismo de ação. Então a gente, né, quando a gente pensa, por exemplo, nos inibidores da HIV protease, foi uma das primeiras classes de fármacos onde a modelagem realmente foi responsável pelo desenvolvimento, né? Pelo conhecimento, pelo isolamento da HIV protease, né, do vírus, e a partir, né, da cristalização, né, e aí estudos de cristalografia de raio-x permitiu mostrar exatamente como a droga interage, né, com esse alvo, com esse bioreceptor, quais são as porções aqui de ligação. Aqui está mostrando a molécula de indinavir, né, interagindo com a HIV protease. Então isso tudo, né, hoje a gente já tem esses recursos todos que nos permitem avançar mais no desenvolvimento de fármaco, conhecer exatamente o nosso inimigo, o nosso alvo molecular. Tá? Então aqui mostrando, né, o indinavir, que é um inibidor, né, da HIV protease. Então aqui a gente tem algumas visualizações que a gente pode ver lá no PDB-SUM. Então esse aqui é o código, né, da HIV protease, é o 3WSJ. Então você pode entrar lá no PDB e visualizar a HIV protease em diversos formatos. E aqui ele está mostrando onde a molécula de indinavir, né, quais são os resíduos de aminoácido. Então, o indinavir, ele se encaixa aqui entre as duas cadeias de aminoácido, entre a cadeia A e a cadeia B. Então, a gente vê que tem aminoácido da cadeia A, que é responsável pela interação, tá vendo? Triptofano na posição 98 da cadeia A, leucina na posição 30 da cadeia A. Aí você vê aqui, ó, essa leucina na posição 30 da cadeia B. Então, o fármaco está aqui no meio, ele está entre as duas cadeias. Então, por isso que é importante também a gente conhecer bem a estrutura tridimensional dessas proteínas.
Então a gente vê aqui diversos tipos de interações que o Indinavir, né, e como é no espaço, às vezes a gente vê um grupo aqui, né, esse aminoácido na posição 10, esse aqui na posição 50, mas às vezes espacialmente eles podem estar mais próximos, porque a proteína é uma estrutura novelada, né, então ela não é uma estrutura linear, a distância não vai ser uma distância linear entre esses aminoácidos. Então isso daqui é extremamente importante, essa visualização para você planejar um fármaco para interagir com a melhor afinidade possível com o seu alvo molecular. Bem, né, vou mostrar aqui para vocês um pouco, né, desses programas. Então a gente tem aqui o Discovery, né? O Discovery, ele é ótimo para a gente fazer algumas visualizações, eu gosto muito dele. Então, né, depois a gente vai ter os tutoriais para vocês entrarem, fazer uma atividade, a gente tem uma atividade para vocês visualizar essas proteínas, lembrar um pouquinho, né, da estrutura primária, secundária, terciária e quaternária de proteínas, né, que ela pode ter diferentes cadeias, né, ligantes, enfim, né, todos esses programas são bastante importantes, né. Então aqui, né, a gente tem, né, o programa, e aí a gente pode, né, abrir moléculas, né. Então aqui eu vou em File e vou abrir no formato, né. Então eu já tenho algumas moléculas aqui, por exemplo, eu tenho o ibuprofeno, né, que já foi aqui a 4-CoF, né? 4-CoF é o que? É o receptor GABA. Então a gente pode visualizar aqui no Bionova o receptor GABA. Olha aqui, tá vendo? Que bonitinho. Então a gente pode visualizar aqui, a gente, né, depois vai explorar bastante, né? A gente tem aqui muitas, deixa eu ver aqui, tools. Aqui posso ver o farmacóforo, né? Então a gente, né, consegue fazer diversas visualizações. Vamos ver aqui um outro programa que eu também gosto de visualizar. Tá? Vamos abrir o Quimera. Tá. Vamos ver onde está o Quimera. O Quimera está aqui embaixo. Então ele também é um programa para a gente, né, fazer a visualização 3D. Aqui é porque já tinha, né, você já pode salvar no formato PDB. Então você pode ir lá no PDB, no caso do Quimera, você pode baixar o formato PDB e aí ele vai salvar, né, você vai conseguir abrir no Bionova. No Quimera você pode fazer diferente, você pode abrir, né, aqui a sua proteína. Então aqui eu posso colocar, né, eu vou aqui em FAT. Que formato? Aqui já está selecionado o PDB, então eu posso colocar 4-CoF, por exemplo. Eu vou aqui em FAT e aqui está o meu receptor GABA, bonitinho também, que a gente, né, pode fazer aqui diversas visualizações. Temos também o TeamViewer, deixa eu encontrar aqui. Temos o PyMol, né? Então o PyMol também é um programa, né, de visualização. Deixa eu ver qual deles aqui que a gente vai abrir. O PyMol é o que eu menos, o programa que eu menos utilizo. Eu ainda estou aprendendo. Vamos ver o Viewer. Cadê? Nossa, é tanto programa. Eu fico perdida aqui. Deixa eu encontrar esse programa. Não, aqui é o Marvin. Deixa eu ver se eu vejo aqui os programas recentes. É tanto programa. Deixa eu colocar aqui Viewer Lira para ver se ele localiza. Aqui. Eu não sei onde ele foi parar no meu computador. Aqui é o PyMol, né? O PyMol também está aqui, tá? Então você pode fazer visualizações e abrir aqui no PyMol. O PyMol é o programa que eu confesso que é o que eu menos tenho intimidade. Tá? Mas aqui a gente tem o aqui Open, vamos abrir, né, todas aquelas, o mesmo receptor, tá vendo? Aqui também a gente tem outros receptores que eu posso abrir aqui, né? Então aqui a gente tem, né, a gente abre, faz as visualizações, a gente vai ter atividade para trabalhar com esses programas, né? Então a gente, né, é importante a gente conhecer, né, visualizar, conhecer esses alvos moleculares, conhecer essas proteínas,
para a gente, né, entender o nosso alvo molecular e planejar fármacos. Então, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouco mais os demais tópicos, conhecendo, trabalhando a dinâmica molecular do fármaco, né, principalmente por quê? Porque eu preciso saber, eu tenho aquela estrutura, olha o tamanho da proteína, né? Então, onde é que meu fármaco vai, né? Onde é que ele vai interagir nesse emaranhado aqui de moléculas, né? Então, a gente precisa saber onde é que ele vai encaixar, né? Onde é o sítio de interação e que posição que ele vai encaixar para ele, né, para ele ter ação. Então, não é só você colocar lá no docking, colocar lá a sua proteína e sua molécula e seu fármaco e achar que ele vai fazer a simulação, né, sem você fazer nenhum preparo, né, otimizar a geometria da molécula, ver a conformação mais adequada, otimizar o seu alvo. Então, a gente vai ver que esses programas, a gente tem um passo a passo para poder fazer finalmente, né, o tão esperado docking molecular, ou seja, ver se aquela molécula que a gente está investigando tem afinidade com aquele alvo molecular, se ele vai ser um potencial, né? E hoje, a questão do reposicionamento de fármacos, basicamente o docking está sendo o carro-chefe, né? Porque, né, você, óbvio, passa por aqueles filtros, aquelas triagens, então eles já estão procurando fármacos que já sejam, né, FDA approved, né, no banco de dados lá da FDA, porque já sabe, né, que já passou por ensaio clínico e etc. E aí fazendo filtros, né, aqueles filtros que a gente viu nas aulas anteriores, e aí, claro, os fármacos que passam por aqueles filtros, né, que serão testados, serão docados, porque o doc ele tem um custo computacional alto. Né? O que é custo computacional? O tempo que vai rodar para testar molécula por molécula. E aí, obviamente, né, chegando em algumas moléculas que nessa simulação de docking tenha dado um resultado satisfatório, é que a gente vai para o ensaio in vitro e depois o ensaio vivo, depois ensaio clínico. Né? Então, hoje o docking está sendo fundamental na situação que a gente está dessa pandemia, nessa busca de fármacos, né? Tentando acelerar, né, a busca de moléculas que sejam úteis no tratamento do coronavírus. Então, a gente vai seguir para os próximos tópicos da aula, aprofundando um pouco mais esse conteúdo.